Nós mostramos lá no início do programa as regras de biosseguridade que os produtores de aves precisam seguir para proteger os animais de qualquer doença. Pois é, agora você vai conhecer os procedimentos de segurança que os suinocultores catarinenses têm que adotar nas granjas. A lista é enorme, mas todas essas exigências são fundamentais para que o Estado mantenha a excelência em sanidade animal, podendo dessa forma colocar no mercado interno e externo um produto de extrema qualidade. Esta granja de suínos fica no município de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. As comunidades no interior, mais isoladas, sem muitas edificações por perto, são ideais para a construção dos galpões. A propriedade de 15 hectares tem cerca de isolamento em toda a extensão, para evitar a entrada de animais e pessoas. E um cinturão verde de árvores ajuda a controlar a temperatura das granjas. Essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem vai entrar aqui na granja. A gente só conseguiu autorização para poder mostrar para vocês algumas das normas de biosseguridade que os produtores têm que seguir. É exigido, por exemplo, um vazio de 48 horas, ou seja, nesse período nós não podemos ter tido contato com outras criações de suínos. Também tivemos que tirar brincos, relógios, anéis, enfim. E agora então a gente vai aqui para o vestiário para os próximos procedimentos. Passamos pelo chamado portão sanitário, único acesso à propriedade. Dentro do local temos que tomar banho e trocar de roupa. Essa é uma das principais normas de biosseguridade, ou seja, medidas padrão para evitar entrada e propagação de doenças no rebanho. Devidamente vestidos, o seu Silvio e o filho dele nos mostram em detalhes todas as regras que precisam obedecer. Entre elas, a colocação de iscas para roedores em vários pontos das instalações. Essas iscas aí que nós estamos vendo é o controle de roedor. Dentro dela ela tem um raticida. Isso aí é para quê? Para, caso algum rato venha entrar no perímetro da granja, que ele possa ser controlado. Porque rato é um vetor que transmite doença, assim como pássaros e outros animais. A grama bem roçada é outro cuidado para evitar os roedores. Os caminhões carregados com ração e também aqueles que trazem os animais para a granja não têm acesso à propriedade. Eles param nesse local, junto à cerca, construído especialmente para embarque e desembarque. A caixa d'água que abastece os galpões são bem fechados para evitar qualquer tipo de contaminação via água. Dentro da granja, mais uma lista imensa de exigências que precisam ser cumpridas à risca. O Silvio tem 2 galpões onde ele cria 1.500 suínos. Eles ficam aqui por 110 dias até atingirem 120 quilos. E aí sim estão prontos para seguir para o abate. Esta é uma granja de terminação, última etapa do processo produtivo. E para que os animais cheguem no peso desejado, a ração é balanceada, feita por nutricionistas. Os animais aqui eles consomem 6 tipos de rações. Ela está formulada para cada fase de vida do animal. E ela é composta basicamente por milho, farelo de soja, vitaminas, minerais e aminoácidos. O produtor ele segue uma tabela de fornecimento de ração. Para cada faixa etária do suíno, ele tem uma ração adequada. Os comedouros são modernos, automáticos e a ração fica disponível de forma fácil para os suínos. E se der sede, basta acessar os bebedouros com água fresca e clorada. E ainda pensando no bem-estar dos animais, todo um sistema de controle de temperatura foi instalado. O termômetro é para controlar a temperatura ambiente dentro dos galpões, para a gente saber a hora de erguer ou abaixar a cortina, para controlar a temperatura ambiente. Quando é muito calor ou quando é frio, que no inverno fica muito frio, então tem que erguer bem, ou quando esquenta, abaixar. Se a temperatura dentro da granja está alta, os produtores baixam a cortina de lona e depois ligam o nebulizador. Em instantes, uma camada fina de água se espalha pelo ar e faz o calor diminuir sem molhar os animais, apenas refrescando o ambiente. E ele serve para melhorar o conforto térmico nas instalações, no período do verão. Os animais ficam mais tranquilos ali. Ele proporciona assim, uma melhor qualidade assim, dentro da instalação.
Os galpões também são cercados por telas antipássaro, que evitam a entrada de qualquer animal que possa transmitir doenças ao rebanho. Desde que começaram na suinocultura em 2013, o Silvio e o filho já fizeram várias adaptações na granja. É um setor que se moderniza com frequência e eles precisam acompanhar os avanços. A gente faz tudo como a empresa determina. O que eles pedem para a gente fazer é seguido à risca, né? Para não acontecer nada que se acontece para mim, acontece para eles e isso vem a acarretar um prejuízo para todos, né? Não só para mim. Entra tudo no mesmo caminho, né? A gente faz a nossa parte para todo mundo na frente estar ciente do que foi bem feita a coisa, né? Para chegar no fim com um produto de boa qualidade. O meio ambiente não fica de fora da lista de regras de biosseguridade. É outra exigência bastante importante. Os produtores são obrigados a dar uma destinação correta aos dejetos dos suínos, jamais despejar na natureza. As esterqueiras são uma alternativa. Construídas pertinho da granja, abrigam os resíduos que posteriormente vão se transformar em fertilizante. Todo o esterco produzido ali, fezes e urinas, ele vai ser depositado na esterqueira. E ele fica ali 120 dias, que é o período exigido pela Fátima, que é o órgão ambiental. Após esse período, esse dejeto pode ser distribuído na lavoura. Não é à toa que Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do país, com acesso livre aos mercados mais exigentes. Aqui, os produtores levam o negócio a sério, cada um faz o dever de casa. Todos sabem bem o risco que corre caso o setor não trabalhe de forma integrada, cuidadosa. Sem biosseguridade, a agroindústria não sobrevive. Os produtores não teriam mercado, o consumidor não teria uma carne de qualidade e o Estado teria sérios prejuízos na economia. A gente viu aí, né, que os produtores catarinenses são comprometidos, responsáveis, cumprem as regras à risca, pois eles sabem que um vacilo, um pequeno erro, pode colocar em perigo toda uma cadeia que envolve aí milhares de pessoas. Nós conversamos com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, que fez uma avaliação do setor, falou sobre a relevância da produção de suínos no estado, sobre as dificuldades e as expectativas para 2018. É o modelo que foi aplicado aqui de integração do cooperativismo e de produtores que acreditam muito na atividade. Outra questão é porque as nossas terras são pequenas partes, a gente sabe que é difícil sobreviver numa propriedade produzindo proteína vegetal e a proteína animal, como ela consegue ser concentrada, ela faz com que os produtores consigam sobreviver, construir uma família e ter todas as condições favoráveis para que haja uma vida saudável e também com qualidade de vida. E isso, o amor à atividade também é muito importante. O nosso produtor, a última coisa que ele faz quando acorda, a última coisa que ele faz quando vai dormir é realmente olhar os animais na propriedade e quando ele acorda a primeira coisa a fazer é cuidar novamente disso. Então isso faz com que a nossa suinocultura ela seja uma suinocultura de elite pelo fato de que os produtores cuidam muito bem da atividade e também nesse cuidado desenvolveu uma sanidade de primeiro mundo, sendo o único estado do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Essas qualidades é que fazem com que a suinocultura ela sobreviva apesar de todos esses percalços que nós temos de mercado. O setor ele é muito importante, hoje 40% vem dessa questão da suinocultura, da economia do estado. Nós exportamos suínos, ou carne suína para mais de 150 países e isso é um motor propulsor da nossa economia muito importante. Além do que, tudo é trabalhado ao redor da suinocultura. Se nós olharmos todas as profissões que têm atrelada à suinocultura, tudo que se desenvolve em cima disso, é muito grande a fatia. Por isso que é importante manter essa atividade no estado, manter essa indústria funcionando, tanto que nós temos hoje aqui as matrizes das principais indústrias produtoras de proteína animal do país em Santa Catarina. Foi esse pioneirismo que fez com que a gente se desenvolvesse e tivesse esse estado tão promissor com esse tamanho na economia de Santa Catarina.
Cada vez mais os mercados internacionais exigem para que se continue exportando a sanidade. E Santa Catarina, que fez um trabalho ao longo dos últimos 20 anos para chegar a ser livre de febre aftosa sem vacinação, nós não podemos brincar num mercado tão competitivo como é hoje. E manter a sanidade é muito importante. Por isso que os produtores eles têm que, a cada dia, cuidar cada vez mais da sanidade, não deixar entrar dentro da propriedade rural, na área da produção, pessoas que não são de afim, que não dão assistência nas propriedades e mesmo assim obedecer todos os itens de segurança para que possa adentrar dentro da propriedade, da assistência para que a gente não corra risco de alguma enfermidade que possa colocar em risco a nossa sanidade. E o produtor ele tem essa consciência hoje em dia porque ele sabe que ele não tem lá só uma propriedade rural, mas sim uma empresa rural que ele tem que cuidar, zelar com muito carinho e principalmente nessa questão da sanidade. Nós temos uma suinocultura, por um lado, muito pujante em Santa Catarina, muito responsável, de uma qualidade superior a qualquer outro estado da federação. Por um outro lado, nós temos um desafio grande que é a questão de trazer milho para o estado, que nós temos um estado que produz em torno de 2,5 milhões de toneladas, num consumo de 6,5 milhões. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de trazer esse grão para dentro do estado. Então, nós estamos muito bem na sanidade, mas a dificuldade maior realmente é com o alto custo de produção pela dependência dos grãos que nós temos não só de outros estados, mas também de outros países. A expectativa é de um ano ainda de dificuldades, porque nós temos várias questões que estão implicando, nós temos o problema da Rússia, que ainda se agravou, não tendo mais a exportação para aquele país, nós temos o desafio de cada vez mais melhorar a sanidade, tirar os antibióticos da produção, que é o que a Organização Internacional de Epizootias, a OIE, está cobrando, e cada vez mais nós temos que evoluir nessa questão, e a gente sabe dos desafios e das dificuldades. Temos também o bem-estar animal, que está aí até 2026, tem que ser aplicado dentro da produção e cada vez mais são investimentos que o produtor tem que fazer dentro da propriedade rural e a gente vê que é um custo a mais só para se manter no mercado. Então a previsão para esse ano não é das melhores, mas eu acredito que ao final do ano nós vamos conseguir olhar para trás e ter visto uma certa estabilidade também na questão financeira nossa no meio rural e que a gente pode ver que ainda sobrou um pouquinho, porque a projeção é que os próximos anos nós tenhamos um diferencial por tudo que Santa Catarina e o Brasil está fazendo em qualidade da carne, e isso está mostrando para os países importadores que não tem ninguém que faz o trabalho que a gente faz. Então, acreditamos muito que teremos um ano num empate técnico, uma pequena margem de lucro, mas isso vai dar uma propulsão para que os próximos anos a gente mude essa situação de mercado. O primeiro impacto que se vê é no mercado internacional. Qualquer problema sanitário que aconteça dentro do país, independente do estado, nós vamos perder as exportações, como já aconteceu num passado não muito distante. Isso impacta muito no mercado interno, porque os preços despencam muito e traz uma instabilidade muito grande para o setor. E até recuperar isso, a gente vai longe e ainda assim não recupera todos os mercados que tínhamos. Então, o produtor ele tem que olhar muito essa questão da sanidade e cada vez mais a gente tem que melhorar isso para que possa dar garantia ao consumidor, não só do mercado internacional, mas do mercado nacional, que cada vez mais o nosso consumidor está exigente, quer saber como foi produzido o produto e qual a qualidade daquilo que ele está consumindo. E essa questão da sanidade é algo primordial para que a gente consiga atender não só os mercados internacionais, mas também o nosso consumidor do dia a dia dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Olha, o Ministério da Agricultura abriu prazo de 30 dias para consulta pública relacionada à elaboração de normas destinadas ao recolhimento, transporte, armazenagem, manuseio, transformação e eliminação de animais de produção mortos por causas naturais nas propriedades. Não estão incluídos aí os animais mortos em virtude de emergências sanitárias. E o objetivo dessas normas é prevenir e também minimizar os riscos de resíduos afetarem a saúde pública e animal, ao meio ambiente,
além de possibilitar também uma destinação sustentável e com segurança sanitária a estas carcaças. Está previsto que a normatização vai ser atualizada a cada 5 anos. Olha, mais de 550 mil toneladas de aves e suínos morrem nas propriedades devido a problemas de manejo, desastres e doenças. E a seguir tem muito mais informações aqui no programa Carne Saudável. Conheça o projeto Educar Brincando, que leva até estudantes de escolas públicas e privadas de Santa Catarina informações sobre a sanidade animal. As crianças aprendem desde cedo a importância de cuidar dos animais.